Olá, como vai você? Abraço e luz. Eu sou Viviane Guimarães, mentora em transformação de vida, e hoje quero refletir com você sobre algo muito sério, muito complicado e que nos prejudica muito: o medo de sermos julgados. Você tem medo de ser julgado? Você tem medo de dizer o que você pensa e ser julgado pelo outro? Você tem medo de fazer coisas, de agir, de se comportar de um jeito porque tem medo do julgamento dos outros? Porque fica apreensivo com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então vamos lá, fique comigo até o final. Então, pessoal, foi uma coisa também que me veio muito forte que eu percebi no consultório. As pessoas, nós todos, temos muito medo de sermos julgados. A gente deixa de fazer muitas coisas, de falar muitas coisas, de ter comportamentos, fazer coisas que a gente adora fazer porque a gente tem medo do que o outro vai falar, o que os outros vão pensar. Sempre que eu vou trabalhando com os pacientes, a gente vai chegando nesse ponto: nossa, quantas coisas eu deixo de ser, eu deixo de viver e eu deixo de fazer porque eu fico preocupado com o que o outro vai pensar se eu fizer isso. Tá se identificando aí, né? O que o outro vai pensar se eu falar dessa forma? O que o outro vai pensar se eu agir dessa forma? O que o outro vai pensar se eu usar essa roupa? O que o outro vai pensar se eu não usar uma roupa assim? A gente tá o tempo todo focado no externo, no outro, e no que o outro vai pensar de mim. O que o outro vai pensar de mim se eu falar uma coisa assim? O que o outro vai pensar de mim se eu me relacionar com alguém assim? O que o outro vai pensar de mim se eu perdoar isso, se eu fizer aquilo? Consegue entender a gravidade disso? Gente, é sério. A gente tá o tempo todo, e olha que eu tô me incluindo, eu sou psicóloga, eu sou coach, eu sou master em neurolinguística, eu sou, né, essa busca espiritual, praticante de barras de Access, de Theta Healing, tô o tempo todo fazendo a minha limpeza de memórias, limpeza de crenças, tô o tempo todo focada nessa evolução espiritual. E vira e mexe eu me pego preocupada com o que os outros pensam de mim. Vocês acreditam nisso? Vira e mexe eu me pego. Por exemplo, sentar aqui e gravar um vídeo para vocês é algo que requer muita meditação. Por quê? Muita meditação, muito silêncio, concentração, né? A inspiração para vir o tema e tal. Por que dá tanto trabalho? Porque muitas vezes a gente está preocupado com a imagem que você que está aí do outro lado vai ter com a gente. Nossa, não, peraí, deixa eu ver aqui, meu cabelo tá bom? Nossa, deixa eu ver aqui se tá legal. Preocupado com o quê? Com o que o outro vai pensar de mim. Aí eu fui pensando sobre isso. Por que a gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar de mim? Ah, porque a gente tem medo de ser julgado. Ser mal julgado, no caso, né? A gente tem medo de ser criticado, de ser mal visto, de ser julgado. Então vai caminhando comigo aí. Você também já deve ter se antenado do quanto você deixa de fazer o que você quer, você deixa de dizer o que você quer, você deixa de ser você, porque você tem medo de julgamentos, tem medo do que o outro vai pensar, tem medo da crítica que vai vir lá de fora. Então, pensando nisso, eu falei, então a gente tem medo de ser criticado, medo de ser julgado. Por quê que a gente tem tanto medo de julgamento e medo de crítica? E aí eu vou contar pra vocês uma historinha pra você entender por que a gente tem tanto medo de julgamento e tanto medo de crítica. Tava eu um dia com o meu filho, e o meu filho em um grupo lá dele, não lembro especificamente o que era, mas uma pessoa do grupo foi muito cruel julgando uma outra pessoa do grupo que tinha feito alguma coisa, mas era alguma coisa muito cruel assim. Eu não lembro exatamente o que era, também não importa, mas essa pessoa no grupo tinha feito um julgamento muito cruel, preconceituoso. Então, assim, era algo preconceituoso, maldoso e cruel que ele tinha feito. Essa pessoa do grupo julgou a outra do grupo com preconceito. E meu filho tava revoltado com aquilo. Nossa, como que um ser humano faz uma coisa dessa com o outro? E me mostrou. E na mesma hora eu me revoltei também. Fiquei, poxa,
que absurdo, como que fala um negócio desse? Como que alguém acha que tem o direito de falar isso do outro? E é um absurdo. Na hora me veio o clique. Gente, o que eu tava fazendo? Eu estava julgando aquela pessoa. Eu estava criticando aquela pessoa. Por me achar mais consciente do que ela, ou seja, eu não tenho esse preconceito que ele apresentou ali no grupo. Então, por me achar mais consciente, mais sábia, mais evoluída, então eu tava ali julgando aquele comportamento preconceituoso. Só que quando eu julgo, eu vou pro mesmo lugar do outro. E por que a gente tem medo de julgamento? Porque a gente julga os outros o tempo todo. Tá caindo ficha aí? Você julga o outro o tempo todo. Você critica o comportamento do outro o tempo todo. Você critica quando alguém fala alguma coisa que você não concorda. Você critica e você julga quando alguém usa uma roupa que você não concorda. Você critica e você julga quando você vê alguém fazendo coisas que você não concorda. E muitas vezes as pessoas que têm coragem de fazer essas coisas e que a gente critica são as pessoas livres. E na verdade a gente tem um fundo de inveja. Porque você fala, putz, essa pessoa tem coragem. Nossa, eu acho fantástico, vou falar de mim, Viviane, eu acho fantástico quando eu vejo... Esse dia assisti um vídeo de uma psicóloga e ela tem um canal. Fantástica mulher. Por que que eu me encantei com ela? Na verdade, né, acho que já foi um pouquinho de evolução que eu não critiquei ela, não. Ela fala rasgado o que ela pensa. Sabe, assim, você larga de ser chato e xingava. Eu queria saber o nome dela agora pra colocar pra vocês seguirem ela. Mas é uma psicóloga que ela fala rasgado. Você não tá vendo que você tá sendo chato, insuportável e tal? A pessoa verdadeira, a pessoa sincera, eu busco muito isso. Mas eu tô me identificando e percebendo isso ainda. Eu ainda tenho julgamentos em mim. Talvez, então, por isso eu ainda fico aqui tentando, né, falar mais bonitinho. Não quero mais isso, gente. Eu tô me libertando disso. Que é o que eu quero trazer pra vocês hoje. Para de julgar o comportamento do outro. Se você não concorda, é um direito seu. Nós temos direito de não concordar com o que o outro faz, mas cada um faz suas escolhas, cada um sabe da sua vida. Eu penso que é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender nessa vida, que eu tenho buscado cada vez mais. O que o outro faz não é problema meu. Sabe por quê? Porque eu não dou conta nem da minha vida. Eu não dou conta nem dos meus processos de evolução. Eu tô aqui firme nas minhas limpezas de crenças limitantes, procurando ser cada dia melhor, cada dia mais livre, cada dia mais verdadeira. Eu não dou conta nem de mim. O que eu tô me ocupando do erro que o outro tá cometendo? O que eu tô me ocupando do preconceito que o outro ainda tem? Tá me entendendo o que eu tô querendo te dizer? Solta as pessoas, para de julgar as pessoas. Outra coisa interessante, né, que eu vejo muito assim, a gente vai num lugar, nossa, você tá ali até com vontade de levantar e dançar e brincar e sorrir e curtir. Nossa, mas o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Por que a gente pensa isso? Porque quando alguém levanta e curte e brinca livre, você tá lá, nossa, que ridículo, por que fulano tá fazendo isso? Gente, o mundo coloca a gente na caixinha. Por quê? E aí a gente vai aprendendo a fazer isso. Você não faz porque você tem medo de ser julgado. E você julga o tempo todo. Por isso você tem medo de ser julgado. Porque você julga o tempo todo os outros. Se a gente julga, a gente tem medo de ser julgado. E quanto mais a gente vai se libertando disso, se libertando de preocupar com a vida dos outros, cada um faz o que quiser fazer, eu não tenho nada a ver com isso, mesmo que eu não concorde. Eu acho esse negócio aí meio estranho, não gosto disso não. Tudo bem, mas você precisa criticar o outro, você precisa julgar, nossa, que absurdo. E pior que a gente acha que a gente é dono da verdade, a gente bate o martelo, né? Ridículo, absurdo, palhaçada, como que faz isso? Aí vou contar pra vocês do grupo FPS, muita gente do grupo FPS vai, é a família FPS que eu falo, é o grupo Feliz para Sempre 3 pontinhos. Se você ainda não faz parte, manda aí seu WhatsApp pra gente, manda um WhatsApp, vai ter o número aí, que eu te coloco lá no grupo. Nos grupos eu percebi isso forte demais também. Uma pessoa faz um comentário que o outro não concorda. E aí, o outro vem com um comentário de julgamento daquele comentário.
E o outro vai defender, vai pedir que parem com a discussão, brigando e julgando a atitude do outro. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas vai virando uma confusão. Porque a gente faz esse processo de tipo assim, nossa, é um absurdo o que você fez. Aí você entra, não, mas é um absurdo falar que o outro fez um absurdo. E a gente acha que tá sendo sábio. Quantas pessoas eu vi fazendo isso, achando que tá sendo super sábio, porque tá, nossa, fulano não pode agir assim. Aí você vai cair na crítica e no julgamento do fulano, do mesmo jeito que fulano criticou o outro fulano lá de baixo. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? A gente vai fazendo uma sequência de julgamentos. Com amizade também, uma vez aconteceu isso, uma discussão entre as amigas, e eu fiquei observando isso. A gente tava sendo criticada o comportamento de um. E aí, pra poder defender aquela que estava sendo criticada, a outra criticou o comportamento da outra. E a outra criticou. Vocês estão entendendo? Foi virando crítica em cima de crítica. Julgamento em cima de julgamento. E a gente acha que a gente é melhor do que o outro na hora que a gente julga. A verdade é essa. A gente se coloca numa posição, não, mas eu sou mais sábio, eu não faço isso. Nossa, que ridículo, você faz isso ainda? Vocês estão entendendo que absurdo que é isso? E agora eu deixo vocês com uma reflexão do Ho'oponopono. Uma das premissas do Ho'oponopono é que nós compartilhamos programas, ou seja, tudo que você vê no outro é seu também. Você tem um programa. Você tem um programa. Se você vê no outro, você tem um programa. Então vamos lá, no exemplo que eu dei pra vocês. Se eu vejo o preconceito, se chegou até mim uma situação de uma pessoa sendo preconceituosa com outro e eu julguei porque ele estava sendo preconceituoso, eu tenho o programa preconceito, porque senão isso não chegava pra mim. Se eu vi o preconceito, eu tenho o programa preconceito. Ah, não, eu não tenho. Você vai me dizer, ai, claro que eu não tenho. Eu não tenho preconceito contra né, classes sociais mais baixas, contra negros, contra homossexuais, contra nada. Eu não tenho preconceito. Você tem algum tipo de programa de preconceito. E aí, se você for analisar, quando você for pensar, nossa, eu tenho preconceito contra pessoas que falam coisas dessa forma, eu tenho preconceito contra pessoas que sei lá, você vai ter o programa preconceito. Você tem em algumas situações, e tudo serve de espelho, em algumas situações você é preconceituoso, você vai encontrar. Em menor grau ou maior grau, tá me entendendo? Sempre vai ter. Por exemplo, se você vê guerra, né? Esse é um exemplo que eu gosto de dar, que fica claro. Se você tá no mundo, inserido no mundo onde existe guerra, onde existe nessa guerra tão triste de religiões e tantas coisas cruéis que acontecem, você tem o programa guerra. Senão você não tava aqui, não. Eu tenho o programa guerra. Senão eu não tava aqui. Ah, mas eu não mato ninguém, né? Eu não faço guerra pra matar ninguém. Não, quantas pessoas você mata aí na sua cabeça? Quantas guerras você faz na sua cabeça contra quem não tem a mesma opinião que a sua? Quantas pessoas você mata da sua vida porque contrariaram, porque te magoaram, te decepcionaram e você retira elas da sua vida? Entendeu? É um grau diferente, mas você faz guerra, você tem os programas. Então o recado final pra você nesse vídeo é: para de julgar. Vamos comigo nessa. Eu tô nessa também. Não julgue nada. 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 Nada mesmo, sabe? Porque quando a gente julga, a gente tá se sentindo superior e tá condenando o comportamento do outro. Quando a gente faz isso, a gente vai pro mesmo lugar do outro. Porque se o outro mata pela religião, é porque ele acha que ele é superior e que ele tem razão e por isso ele mata. E quando a gente faz isso e julga o outro, a gente também tá se achando superior e também tá condenando o outro. Então, vamos fazer esse exercício. Pare de julgar, pare de criticar, cuida da sua vida, já é tão difícil. Cuida da sua história, cuida das suas limpezas espirituais, cuida das suas limpezas de crenças limitantes, cuida do seu eu.
cuida da sua evolução. E quando você vê alguma coisa que você não concorda, entrega, sabe? Assim, pensa assim, não vou julgar porque eu também não quero ser julgada. Eu também não quero mais ser julgada quando eu fizer algo que o outro não concorda, quando eu agir de uma forma que está fora da caixinha, né? Quando eu quiser gritar, eu vou gritar. Quando eu quiser dançar, eu vou dançar. Quando eu quiser sorrir, eu vou sorrir, dar gargalhada alto. E eu não tô nem aí pro julgamento do outro, porque eu também não julgo mais. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu também não julgo mais. Entenderam? Esse é o recado pra você hoje, pra mim hoje. Chega, né, gente? É por isso que tem morte, que tem guerra, que tem tanta maldade. É porque a gente se acha melhor que o outro e julga o outro, condena o outro. E aí a gente, né, acaba fazendo coisas que não deveria porque tá julgando o outro. Então já chega disso. Vamos comigo nessa caminhada de chega de julgamentos. Eu não julgo mais nada nem ninguém e não quero mais ser julgada. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre para ser o que eu sou, pensar o que eu penso, falar o que eu quero. E é isso que eu quero nesse canal também. Cada dia mais eu tô buscando isso. Eu quero ser livre. Livre para dizer o que eu penso. E se você não gostar, eu compreendo, eu aceito. Mas eu vou seguir sendo livre, eu não me importo. Porque eu não julgo o seu comportamento e não quero que você também julgue o meu. Que tal? Olha que mundo lindo! Sem críticas maldosas, sem julgamentos. Eu vou gravar um outro vídeo, numa próxima etapa, pra gente falar de crítica. Porque esse negócio é importante também. Porque crítica é importante, tá? Eu vou falar, explicar isso direitinho pra vocês num próximo vídeo, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.